el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Que assim seja, e graças a Deus. Amém. Amém. Mire a mim, por favor. Nós outros estamos em uma peregrinação. Me explico? Sim ou não? Em uma peregrinação. Você já se fijou, los que em uma determinada época do ano começa a peregrinar em las carreteras, caminhando, pagando suas promessas? Já se fijou nisto? Sim ou não? E você se ha dado conta, e melhor que eu, por la cultura, você sabe que todas estas pessoas, ou esta gente, o tramo que os caminham é um tramo muito largo. Não é de aqui a la esquina, não é de aqui a Sun Club, não é de aqui a la entrada ou a la salida de la ciudad, não. É um tramo muito largo. Tanto que quando o primeiro peregrino sale em sua caminata, ele chega em determinado ponto, que naturalmente sua condição física já não aguenta, então ele passa, por decirlo assim, a missão a outro peregrino. Não é assim que funciona? Sim ou não? E o outro peregrino sigue que é? Sigue sua caminata. E, enfim, hasta chegar a um determinado ponto. O ponto é que o físico do peregrino se cansa, uno se agota, seja por el calor, seja por el frio, ou em época de lluvia, uno se agota, o físico de ele não aguenta, então ele tem que passar a missão a outro peregrino. E nós outros, espiritualmente hablando, estamos em uma peregrinação. Pela peregrinação lá que estamos nós outros, é hacia al reino de los cielos, hacia la vida eterna. Vale a pena entender, em poucas palavras, o significado de esta palavra peregrinação. Peregrinação, que quer dizer o seguinte: viaje a um lugar sagrado por motivos religiosos. Então, o dicionário disse que peregrinação significa um viaje a um lugar sagrado por motivos religiosos. Então, nós outros estamos em uma peregrinação por questões de fé, não de religião. E não entraremos neste mérito da religião. Pero estamos na peregrinação hacia el reino de los cielos. É normal, é natural que no passo de esta peregrinação lá que estamos nós outros, hacia a vida eterna, hacia el reino de los cielos, é normal que o físico de uno se canse. A matéria se cansa. Há dias, há momentos em que sim ou sim, uno desperta enojado, ou não? Sim ou não? Às vezes fulano, mengano, lo mira, lo vê, e você já pensa que fulano já está enojado contigo, pero a verdade é uno que está enojado. Porque o físico se molesta, dependendo de los problemas, dependendo de las situações da que nós outros, da que uno ha enfrentado, chega um momento que uno se fastidia, se cansa. Há dias que uno desperta como um leão, por decirlo assim, com todas as ganas, com a bateria al 100, em seus quehaceres e todo o que lhe toca a uno hacerlo, pero há dias que uno se dá conta que a pila está muito baja. Ou seja, é normal, é natural que o físico se canse, se agote. Recuperamos as forças e ora depois, seguimos para adelante. Agora, no campo espiritual, não se está permitido que cansar-se. No espiritual não está permitido uno
cansar-se não está permitido. O cansaço espiritual não pode tocar a nós outros. O cansaço espiritual não pode chegar a nós outros. Espiritualmente hablando, nós outros não podemos que cabecear, dormir. E no campo espiritual não está permitido hacerlo. Porque se uno se dá ou se ha dado o luxo de dormir espiritualmente, de cabecear espiritualmente, e se naquele momento dado acaba para uno la peregrinação en esta vida, e espiritualmente hablando, já havia parado hace muito tempo. Me hago entender? Seguro? Então, espiritualmente hablando, uno já havia parado sua peregrinação. La peregrinação de la fé, de la perseverança, la determinação, de la entrega incondicional. Então, vamos aqui. Todos nós outros estamos em uma peregrinação. Lo físico se cansa. La matéria se fastidia às vezes. Pero lo espiritual não está permitido cansar-se. Espiritualmente hablando, uno deve seguir sua peregrinação. E não podemos passar la missão a outro peregrino. Por quê? Porque la salvação é personal. La salvação é personal. Uno não pode chegar, venir, pastor, por favor. Uno não pode chegar aqui e dizer, mira, pastor, tenho estes problemas, a situação é esta, e mira, le encargo, tá? A hora me carga é sua. E a pessoa que se vai e já não regressa. Porque na cabeça de ela já toca ele peregrinar por ella. Pero hablando de salvação, de vida eterna, ele não pode passar a responsabilidade de sua peregrinação hacia Jackson. Jackson não está permitido passar para ele ou colocar em la responsabilidade de ele uma peregrinação que é própria, personal, individual. Assim como nadie pode transferir la missão, la responsabilidade de esta peregrinação espiritual a outra pessoa, graças pastor, a outra pessoa. Compreende sim ou não? Por quê? Porque a peregrinação na que estamos é hacia a vida eterna e não podemos cabecear, não podemos dormir, não podemos. E como pastor, se você se fija en la noche, los que hacen sus peregrinaciones, que llevan, mano? Uma antorcha. Sim ou não? E aí vão? Para alumbrar o caminho. Alumbrar o caminho. Ora, mira você, amigo, amiga, que glorioso, poderoso o que diz a Santa Bíblia. Porque nós outros não necessitamos de uma antorcha física. O único que nós outros necessitamos é do Espírito Santo habitando adentro de nós outros e de algo muito especial. Salmo 119, versículo 105, já lo tem aberto? A ver se não sale em pantalla ou estiver em pantalla. Mira que glorioso. Disse assim a palavra de Deus. Disse assim, tem sua Bíblia, verdade? Ok. Lâmpada es a mis pies tu palavra. Uno necessita de uma antorcha, irmãos? Que necessita uno? De la palavra. Uno não necessita de uma antorcha. Uno necessita de la palavra. Lâmpada es a mis pies tu palavra. Repite comigo, por favor. E luz para mi caminho.
Então, lâmpada é a mis pies tu palavra e luz para mi caminho. Então, para que nós outros, em um momento dado, não sabemos se é na madrugada nesta madrugada, não sabemos se é manhã temprano, não sabemos se é passado manhã, se é em 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 30, 50 anos, 70 anos, não lo sabemos. Pero sabemos que chegará o momento de finalizar esta peregrinação neste mundo. Chegará o momento dado de finalizar a peregrinação nesta física matéria neste mundo. Pero é necessário que espiritualmente estejamos preparados para que podamos dar entrada a donde, igreja? O reino de los cielos. E quem está a cargo de conduzir-nos, de instruir-nos, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda? Quem está a cargo? Sim, pero quê? La palavra. Aí está. La palavra é responsável por guiar-nos. Queremos nós outros dar-nos com a entrada do reino e, por supuesto, passar por ella, basta que permitamos que a palavra seja nosso guia, caminho e etc. Claro, acompanhado do Espírito Santo habitando dentro de um. Compreende isto? Então, pastor, às vezes a coisa se me acha difícil. Às vezes um pecado, às vezes um erro, às vezes uma situação que é mais forte que eu. Uma tentação que ha sido é mais forte que eu não sei como vencer as tinieblas de la duda, as tinieblas del pecado, as tinieblas de la tentação. Eu não sei como vencer as tentações, eu não sei como vencer as tinieblas. Lâmpada é a mis pies tu palavra. Basta que nossa vida, basta que nossas vidas ou nossa vida esteja em la palavra. Então, a palavra não permitirá que você, que eu, que uno se desvie. Nos equivocamos, não somos perfeitos. Uno se equivoca. Pero não vamos desviar-nos. Seguiremos em nossa peregrinação. Agora, ok, a palavra nos vai guiar, a palavra nos vai conduzir hacia o reino de los cielos. O Espírito Santo nos vai dar forças para não pecar, não cair em las trampas deste mundo, ok. Pero que nos espera? O que lhe espera a você, a nós outros, neste reino? Juan capítulo 14, tem aberto, verdade? Ok. Juan capítulo 14, versículo 1. Vamos do versículo 1. Escrito está: não se turbe vuestro coração. Creed em Deus. Creed também em mim. Aí está o ponto. Em la casa de mi padre há muitas moradas. Se não fuera assim, os lo hubiera dicho. Porque vou a preparar, vou que igreja? A preparar um lugar para ustedes. Amém? Em la casa de mi padre há muitas moradas. Mire-me a mim, por favor. Então, em la casa de mi padre, en el reino de los cielos, há muitas moradas. Então, a peregrinação, lá que estamos nós outros, e hemos invitado a outras que entre nesta fé de salvação, de vida eterna. Então, esta peregrinação é para que cheguemos a entrar no reino de los cielos e possuir, tomar possessão de lá
Não, aí está. De la morada, de lugar que Ele tem preparado para você. Ele tem preparado para mim. Ele tem preparado para todos aqueles que com fé, fidelidade, sinceridade, que peregrinando, vienen as dificuldades, vienen os problemas, situações adversas, pero uno aí está, peregrinando, há pedras no caminho, uno brinca las pedras, se não pode sacarlas, lá brinca, ou desvia de ellas para não resbalar-se, para não cair, pero uno sigue peregrinando, uno é tentado no trabalho, é tentado na calle, é tentado na casa, é tentado em todos os lugares, o diabo se levanta com toda a força para tentar destruir-nos, pelo que hablamos allá, em Salmo 119, versículo 105, uno está em la palavra, então porque estamos em la palavra, não desviamos de la meta, del enfoque, não perdemos o enfoque, que é a salvação de nossa alma, entrar en el reino de los cielos, e por decirlo assim, recebi la llave de la morada, ou moradia, que Jesus está preparando para você. Compreende sim ou não? Ele está preparando para cada um de nós outros. E ele sigue falando assim, vamos aqui, versículo 3. Sim, verdade? E se me vou e preparo um lugar para vós outros, vendrei outra vez e os tomarei comigo, para que donde eu estou, allí esteis também vós outros. Amém? Imagine, Jesus está aí, e você está com ele. A Bíblia disse que não vai haver noite, porque às 24 horas, por decirlo assim, todo o reino del cielo, a Nova Jerusalém, etc., será alumbrada por la glória de Deus, não haverá noite. Não vai haver. E Ele vai estar com você com Ele. Pero que é necessário, no que já falamos, não podemos, não está permitido cansar-se. Se me hago entender? Não podemos cansar-nos espiritualmente. Não podemos cansar-nos espiritualmente. E qual é a orientação para que não nos cansemos e para que não desviemos? A palavra. E o Espírito Santo habitando dentro suyo. Então, a palavra, o Espírito Santo nos vai conduzir hacia o reino de los cielos. E allá tomaremos possessão de lo que nuestro Senhor Jesus ha preparado para cada um de nós outros. Então, amigo, amiga, vale a pena sacrificar lo passageiro deste mundo. Vale a pena sacrificar todo o que é de passo, todo o que é passageiro, todo o que hoje temos, amanhã não temos. Vale a pena sacrificar todo esto, lo passageiro, por lo eterno. Vale a pena. Vale a pena. Exige sacrifício personal. Não puedo passar a missão para ele. Ele não pode passar a dele para mim. Eu puedo ajudá-lo. Ele me pode ajudar. Se ha dado conta que me estou desviando, então ele tem a obrigação de ralar minha oreja. Ele tem a obrigação, espiritualmente hablando, de agarrar o cinturão e órale pues. Estás equivocado, vete para cá. E vice-versa. Me explico ou não? Pela responsabilidade é de cada um. É de uno mesmo. Então, não desviemos-nos nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Amém? E para finalizar, abra sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 11.
Hebreus, livro de Hebreus capítulo 11, por favor. Capítulo 11, vamos ao versículo 15. Vamos ao 14. 11, 14. Esta parte está falando de Abraão. Amém? E já vamos entender um pouquinho melhor o porquê vamos falar sobre este tema. 14, versículo 14. Escrito está: porque los que dizem tales coisas claramente dão a entender que buscam uma pátria própria. E se em verdade hubieran estado pensando em aquela pátria de onde salieron, habriam tenido oportunidade que para volver. Muito bem. Então, se Abraão, os patriarcas de la fé, estuvieran pensando em aquela heredade, em aquelas tierras, a Bíblia disse, habriam tenido oportunidade de quê? De volver. Agora, por que não volvieron? Aqui disse, pero em realidade anelam uma pátria melhor. Uma pátria que? Melhor. É decir que? Celestial. Seguimos. Por lo qual Deus não se avergüenza de ser chamado Deus de ellos, pois lhes ha preparado uma, mira que glorioso, mira que fuerte, versículo 16, pero em realidade anelam uma pátria melhor, es decir, celestial, por lo qual Deus não se avergüenza de ser chamado Deus de ellos, pois lhes ha preparado uma cidade. Então, o que passou aqui com Abraão? Passou no seguinte: Abraão, por estar anelando, buscando uma pátria celestial, superior, ele tomou a decisão, nós outros temos que tomar a decisão de sacrificar o que é passageiro para possuir o eterno. E Abraão entendeu isto. Ou seja, a maior riqueza é a salvação. A maior riqueza é heredar, possuir o reino de los cielos. Ou pelo menos uma morada que Jesus está preparando para cada quem. Imagine uma família grandiosa, a família de la fé. Uma família grandiosa, pero muito grande. E todos em um convívio harmonioso, em paz, e com a presença de Deus agir. Para finalizar, mira o que o bispo Macedo habla sobre sobre o versículo 16. O bispo disse assim: aunque Abraão, Isaac e Jacob hayan desfrutado de uma vida terrenal bendecida, amém? Viviam em la expectativa de uma promessa espiritual. Ou seja, eles desfrutaram de uma vida terrenal que próspera. Não é malo que você tenha o melhor. Não é malo que você coma a vista o melhor, não é malo. Agora, não podemos desviar-nos e colocar as conquistas materiais ou terrenais
como se fuera más valiosa que el reino de los cielos, porque ahí está lo que Jesus ha preparado. E finalizamos hablando lo seguinte: viviam em la expectativa de uma promessa espiritual muito maior com respeito à la eternidade. Amém? Então, lo mais grande, lo mais hermoso, la maior riqueza é la pátria celestial, espiritual. Não é nada maior, mais grande que isto.